Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Lá no catálogo da HBO Max tem um documentário de crime da vida real que se chama The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst, tá? Que eu sempre quis assistir, mas eu morria de preguiça, porque são 6 episódios e eu não gosto muito mais de coisa tão longa. Eu achava que ficaria enchendo linguiça, né, como a gente dizia antigamente. Só que a espectadora Keila Brasil, obrigado inclusive por mais essa dica, que é sempre muito participativa aqui no canal, falou assim para mim, ó, tem uma virada de trama. Fiquei com água na boca, né? Inclusive fui atrás depois, farei uma pequena sessão de spoilers no final para falar sobre o final, mas também tem esse documentário, ele é interessante, a pré-história dele, a história e a pós-história. Então tem algo, bastante coisa para falar sobre ele. The Jinx, no meu aplicativo está tudo em inglês o título, né? The Jinx, a vida e as mortes de Robert Durst. The Jinx é algo como alguém que traz má sorte, alguém ou alguma coisa que traz má sorte, tá? Ele mesmo diz em uma das entrevistas que quando ele fala que não queria ter filhos, nunca quis ter filhos, porque ele era The Jinx. E era mesmo, por quê? Porque chama A Vida e as Mortes de Robert Durst, porque as pessoas que estavam ao lado dele, né, 3 delas pelo menos, tiveram a má sorte de morrer ou desaparecer, tá? Foi ele mesmo quem procurou os documentaristas. Porque assim, na virada dos anos 10, dos anos 0 para os 10, neste milênio, houve um filme que ficcionalizou o desaparecimento, a relação dele com a esposa que desapareceu em 1982. Eu não vi o filme, Kirsten Durst, uma coisa assim. Enfim, ele viu o filme e ele procurou os documentaristas para contar a história dele, a revelia dos seus amigos e advogados, que disseram, não vá, você vai se meter em confusão. E ele realmente se meteu em confusão. Essa, na verdade, vai ser a grande virada lá, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Na hora, antes de falar dos spoilers, eu vou avisar, tá? Mas assim, também não é um grande spoiler, né? Depois, na hora dos spoilers, eu vou comentar algumas outras coisas, impressões que eu tive e o que aconteceu com ele depois. Mas é assim, então, você começa a conhecer essa personagem através de um crime praticado no Texas, na cidade litorânea de Galveston. Um corpo foi encontrado esquartejado. Até hoje nunca encontraram a cabeça do corpo, tá? E aí tinha algumas pistas, ele era muito lambão, mas falarei sobre isso também. Pistas levaram a uma casa lá e tinha uma mulher surda-muda que alugava um quarto. Aí, gente, no começo, sim, você vai descobrir que essa mulher surda-muda nada mais era do que o Robert Durst. Ele se fantasiava de mulher surda-muda e aí, então, ele acaba assassinando o vizinho dele porque o vizinho descobriu a identidade dele. Por quê? Quem que era Robert Durst? Ele era herdeiro presumido de uma família muito milionária, bilionária de Nova York. Eles tinham negócios imobiliários em Manhattan. Imagina o preço, gente, imagina a grana. Manhattan é a parte mais cara de Nova York. Mesmo a parte mais pobre de Manhattan é uma das partes mais caras de Nova York, né? A parte mais valorizada dos boroughs, lá dos bairros. Enfim, essa é a família da qual ele vinha. Só que esse Robert Durst, dentro do contexto familiar, ele era perdedor. Por quê? Porque a família nunca deixou ele administrar os bens. Aí vai ter aquela história de tentar explicá-lo porque ele viu a mãe se suicidar, enfim, né? Mas dentro da família ele não era. Só que o que acontece? Ele podia não ser muito bem dentro da família, mas ele carregava o sobrenome Durst. Então, nas várias reviravoltas e histórias que você vai ter desse homem e das entrevistas que ele dá, lembra? Ele procurou os documentaristas para falar. Você percebe um homem que tem uma mistura grande de um narcisismo exacerbado, de alguém que se acha muito inteligente, né? Ele estava flertando com o perigo ali no documentário, mas também de alguém que falta alguns jogadores aqui dentro, né? Estava faltando gente ali, mas também alguém que estava tão submerso em privilégios que tinha certeza da impunidade. Só que essa parte dos privilégios
eu não pude deixar de imaginar também essa parte do dinheiro, de ser de uma família endinheirada, isso também deve ter influenciado, por mais que a família não o apoiasse e tal, nas decisões da polícia nova-iorquina, quando investigou a morte, o desaparecimento da esposa dele, né, em 1982, você vai ver lá que a polícia não fez um monte de coisa. Será que é porque eles estavam investigando alguém da família Durst? Né? Ele chega efetivamente a julgamento no Texas. Você percebe que o tribunal, os jurados riam quando ele contava alguma coisa que ele vestiu de mulher, tal, né? Ele escapa várias vezes, às vezes por conta daquela auréola que o dinheiro e o privilégio e a fortuna causam na gente, né? De vez em quando esse documentário, especialmente o final dele, a virada final, você perde um pouco a noção da fronteira entre o documentário e um reality show. Tá? Mas, enfim, tem uma amiga dele que vai ser assassinada, só que essa amiga era filha de mafiosos. Enfim, sempre ele vai ter alguém que desaparece ou morre perto dele, só que pode ser que tenha uma história melhor. E aí ele vai desafiando essas coisas. Para vocês terem uma ideia, gente, uma das peripécias, na verdade, que o leva à cadeia uma das vezes, tá? O leva à cadeia uma das vezes. Foi assim, ele roubou um sanduíche de frango de uma loja de conveniência. Ele tinha $38 mil no carro. Ou seja, é um cara que, ele fala, eu não sei por que eu roubei, talvez para testar os limites. Sim, parece típico de gente que, tudo bem, falta jogador aqui, pode ser cego pelo narcisismo, pela megalomania, mas também é aquela história de não ter muita noção, né? Eu tenho dinheiro, então eu vou ver o que acontece, né? Essa é a história. O documentário é meio comprido, né? Eu estava com medo, um bocadinho, né? Eu acho que alguma coisa ali podia ter sido editada assim, mas a história é tão interessante, né? E os desdobramentos são tão interessantes, que eu fiquei grudado, eu vi de maratona, assim, as entrevistas que ele deu, bastantes entrevistas, né, e claro, aquelas coisas das reencenações, um documentário, estou gravando em 2024, ele foi feito há 10 anos, né, 2014, foi a hora em 2015 e tal, ele marcou época, e você percebe que vários dos elementos ali ainda são usados em documentários de crime da vida real hoje, porque esse documentário realmente foi muito influente, por causa do último capítulo dessa virada, que eu vou falar mais nos spoilers, tá? Mas assim, você tem aquelas reencenações dramáticas, né? A hora que tem uma mulher caindo lá na cozinha, não sei o quê, em câmera lenta, sabe? Assim, então, os documentaristas também têm um prazer de mostrar a morte como algo estético, e também tem um prazer de meio que dizer, ó, como a gente também é inteligente, tá? Então era uma batalha ali de gente querendo aparecer. Mas no final das contas é um ótimo documentário, muito legal para a gente discutir vários, né, debater vários assuntos. E tem uma virada de trama que realmente é muito interessante, tá? E muito influente, segundo eu ouvi dizer. E no último capítulo realmente parece que você está vendo um filme, né? E aí tem umas coisas que acontecem nessa vida que, se fosse um filme, você falaria, esse roteiro está com defeito, não sei o quê, né? E aí alguém poderia, então, tá vendo? Vocês não podem criticar roteiro. Pode. Porque o roteiro, ele é uma outra coisa, é uma obra de ficção. Tem que ter consistência, tem que ter personagens consistentes, blá, blá, blá. E aí já vem lá do Aristóteles, da poética. Então não dá para mudar. Agora ali, porque você vê, né? Alguém que tinha $38 mil no carro vai roubar um frango. A não ser que, se fosse um roteiro, tivesse estabelecido no roteiro que o cara era meio tantã, que ele era narcisista, que ele aí beleza, aí podia fazer. No roteiro isso tem que estar explicado. Agora ali na vida real, a gente também consegue explicar, né, um pouco. Teorizar. Porque o documentário é uma outra coisa. Eu estou falando de filme porque tem um cruzamento, né, entre documentário com reality show, e com o jeito que esse negócio vai ser descoberto, com grande coisa de filme mesmo, né, de ficção. Só que antes de falar sobre isso, eu vou dar um tempinho, agora vai chegar a sessão de spoilers, tá? Então, assim, é um ótimo documentário. Bom, agora, quem não quer saber do spoiler,
Então, no último episódio, eles documentaristas, descobrem letras parecidas, né? Uma carta que foi enviada lá para a mulher que foi assassinada, com uma palavra que em inglês é cadáver, estava escrito cadaver. Para nós é comum, né? Só que em inglês não se usa cadáver, só se a pessoa estiver estudando medicina, em contato com alguém que estuda medicina, o forense, coisas assim. Em inglês a gente fala dead body, um corpo morto, né? Em inglês não gosta muito dessa palavra que vem do latim, do grego, essa coisa toda. Então, e Beverly Hills estava escrito errado, Beverly estava escrito a spelling, né? A soletragem estava errada em uma carta que ele escreveu e nessa carta aí que foi enviada para a polícia. Olha só, ele enviando a carta para a polícia. Então os documentaristas colocam contra a parede. Ó, essa letra aqui é igual a essa aqui. Você escreveu essa carta, que era uma carta dele? Sim, essa eu escrevi. Ah, essa aqui que ele... Não, essa eu não escrevi. Só que daí ele pede para ir ao banheiro. Você vê que ele está visivelmente perturbado. O microfone dele está ligado e ele não percebe, né? Não se toca, não percebe. E aí ele fala, que diabos que eu fiz? Claro que eu matei todo mundo. Depois eu soube que esse áudio foi editado. Não foi desse jeito que ele falou. Mas é para funções dramáticas. Mas o que interessa é que realmente ele confessou em rede nacional que ele assassinara aquelas pessoas, tá? Quando esse documentário, o último episódio com essa confissão foi ao ar, na verdade ele já estava preso, porque a polícia de Nova York já reabriram um dos casos, que é o caso acho, da mulher lá da amiga dele que é morta, e aí então ele acabou sendo preso tipo um pouco antes da da último episódio ir ao ar. Imagina, né? Tudo que a HBO queria, olha a publicidade grátis. Tá? E aí depois, nessa vez, houve um novo julgamento, e porque no do Texas ele foi inocentado pelo júri. Né? O júri gostou dele, ria, né? É por isso que eu falei, aquele halo, aquela aura que o dinheiro causa nas pessoas, na gente, né? Também gosto de gente rica. E aí a gente fica, né, starstruck em inglês, né? Oh, isso assim. Mas esse de Nova York aí, não. Ele foi condenado à prisão perpétua. Só que pagou nada pelos crimes que ele cometeu. Ele foi condenado à prisão perpétua com 71 anos. E depois teve Covid, pegou Covid. Sei que ele morreu já. Morreu em 2022. Mas passou mais de 70 anos da vida dele. Teve um período aí que ele ficou na cadeia, uns 2, 3 anos. Né? O documentário não fala tanto. Mas assim, foi uma pessoa que ela flertava o tempo todo em ser pega, né? Alguém que comete um crime e manda uma carta para a polícia. É aquela história, é o megalomaníaco, é alguém que se achava mais do que os outros. Então tem uma coisa que, né? Falta um jogador, é um time que está escalado de uma forma bem peculiar, mas também tem a ver com alguém que durante muito tempo esteve pensando que era intocável, quiçá pelo dinheiro que tem, e quiçá porque ele sentia, né? Eu escapo de tudo, né? Ninguém acha que eu sou culpado de nada. E é claro que daí a família dele nunca apoiava, mas e o nome Durst? Será que não pesava nos julgamentos e nos trabalhos que a polícia fez durante vários anos? Né? Então, assim, a grande virada é essa confissão em rede nacional. Assim, né? Eu matei as pessoas. Uau! Tá? Maluca história. Tchau.